Há uma palavra de Deus tocando meu coração. E já chegou aqui, pastor Helenilson, acabou de chegar ele e a esposa. Parabéns. É esse grupo que você está dando de oferta para a sede? Que você falou? Eu quero convidá-lo e convidá-la a juntos, a gente nos sentar em torno da mesa do Senhor e aprender e tirar um princípio de Deus para a nossa vida. Nós precisamos mais do que nunca desse princípio. Vamos fazer duas leituras. Primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Há uma ordem de Deus para cada um de nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós conhecemos essa passagem, todos nós conhecemos. É uma passagem conhecida. Nós vamos ler os primeiros versículos e vamos pensar nesse texto. Não está aqui por acaso. Há um quê de Deus, do porquê esta palavra está aqui. O texto diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a minha vida, com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. E ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ainda em pé, Evangelho de João, capítulo 21. João, o quarto evangelho, capítulo 21 do Evangelho de João. Uma outra passagem muito, muito conhecida. E vamos trabalhar com essas duas passagens. Capítulo 21, os primeiros versículos. Depois, versículo de número 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga assim: Senhor, fala comigo. E falando comigo, a minha mente, o meu coração esteja alinhado com o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar, Bíblia aberta. Você percebeu que nós lemos duas passagens, dos textos, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento. Os dois textos que nós lemos, preste muita atenção, eles realçam, destacam dois personagens, vou chamá-los de dois homens de Deus. O primeiro personagem é o
grande profeta Elias. Elias é um profeta de uma dimensão que, imagino eu, e você deve concordar, que ele se supera em muito aos feitos que Deus usou. Elias, ele marcou o seu tempo. Elias marcou a sua geração. Elias marcou um país inteiro. Um país inteiro foi marcado pelo ministério desse profeta, desse homem de Deus. O texto diz no capítulo 19 de 1 Reis que Acabe, ele contou para Jezabel tudo o que Elias havia feito. Os feitos de Elias, ele é contado no palácio. Então, Elias, ele é relevante, ele foi poderoso, relevante, poderoso. E tudo que ele fez com o aval de Deus, a chancela de Deus. Aqui ele matou os profetas feiticeiros, mas antes disso, ele, com a palavra em linha com o céu, ele mudou o tempo, ele mudou as estações. Ele declarou que não haveria chuva em um país. Irmãos, você já parou para pensar nisso? Que um homem de Deus tem uma palavra que diz, segundo a minha palavra, uma palavra que chancelada por Deus, não chove nesse país. Você lembra quanto tempo ficou sem chuva? 3 anos e meio. Irmãos, isso é alguma coisa que vai do nível do... Meu Deus, o que é isso? Um homem, ele tem a chave, a senha e diz, olha, não chove nesse país. Não chove. Talvez, é provável, é seguro que... As pessoas falaram, isso aí claro, é uma estiagem que está tendo. É uma estiagem. Isso é uma estiagem. Isso aí, claro. Isso aí qualquer um falaria. Isso aí, mas vem a temporada das chuvas. Vem o mês das chuvas. Não, é porque agora a fase do ano é propícia para isso. Ele jogou, ele chutou. É isso aí. Mas transcorreu 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses, 9 meses. E as pessoas estão dizendo, é uma estiagem que está tendo. 10 meses, 1 ano, e não tem chuva. Como assim? 1 ano que não cai chuva? É 1 ano. E aquele país começa, será que o que ele falou é isso mesmo? E entrou o 2º ano, o 2º ano terminou, e não tem chuva. Então, todo mundo sabe que não é uma estiagem, todo mundo sabe que não é efeito climático, todo mundo sabe que não é a camada de ozônio, todo mundo sabe que é um homem de Deus que disse, não vai chover. Todo mundo sabe disso. Então, Elias se torna um consenso num país inteiro que não está chovendo. E entrou o 3º ano e não chove. Não tem chuva. A palavra de um homem de Deus, de um profeta, é validado. É validado. É esse homem, um homem de Deus, dessa dimensão, dessa magnitude. O rei disse, olha, contou para a mulher, ele agora, além da chuva, agora foi mais além. Ele desafiou toda a potestade espiritual, desafiou para um dia com todo mundo sendo testemunha. E ele fez por último a sua atividade, a sua ação, o seu culto foi por último. Ele não foi o primeiro, mas além de ser por último, ele fez uma coisa muito
impossível de acontecer. Ele molhou, encharcou de água o local que está pedindo fogo. Ora, ninguém taca fogo numa madeira molhada, encharcada. Madeira, para pegar fogo, ela tem que estar muito seca. Então, ele está quebrando todas as leis. E quando ele manda jogar água, a turma que está ali, agora que não tem mesmo. Se o clamor na madeira seca não teve fogo, agora então que não vai ter. Mas ele está dizendo para aquele país inteiro que ele está sendo ativado pela presença de Deus. É esse homem. O texto diz, depois de tudo isso, versículo 2: então Jezabel mandou um mensageiro, nem ela foi, mandou um porta-voz, mandou um emissário, e levou para ele uma mensagem. Elias recebe a mensagem de um mensageiro. Hoje, a palavra da moda, hoje, fake news. Ele podia ter dito: quem é você? Não te conheço. Não, ela me mandou. Qual é a prova que eu tenho que ela te mandou? Qual é a garantia que eu tenho que isso aqui é oficial? Isso pode ser. Pode ser mentira. Existe hoje daí os avatares. Avatar é algo que você cria com ferramentas, com algoritmos, e que fala com uma fala totalmente parecida. Fala do jeito que você quer que fale, no idioma que você quer que fale. Isso hoje já é possível. Está aí a inteligência artificial fazendo coisas absurdas. Ele podia dizer: mas você é quem? Eu não te conheço. Ele podia ter pegado aquela mensagem, ela foi dita, ela foi escrita em um papel, em alguma coisa, num papiro, está repreendido. Mas o texto diz que quando ele escuta essa mensagem, versículo 3, você conhece isso? Elias ficou com medo. Elias, como assim ficou com medo? Durante todo o seu ministério, a palavra medo, ela não existe no teu vocabulário. Mas agora, ouvindo uma mensagem, ele ficou com medo. E o texto vai dizer que esse medo fez com que ele se levantasse e, para salvar a sua vida, ele foi em direção a Berseba, ao deserto. E o texto diz ali que ali ele deixou o seu servo. A mensagem nesta noite começa agora. Elias, um homem de Deus, que ele tem ao lado dele, colore por favor essa expressão, ele tem ao lado dele o seu servo. Aqui começa parte dos nossos problemas. E eu preciso que você, pelo Espírito de Deus, entenda isso. Ali, Elias deixou o seu servo. Ora, se Elias tem um servo, o que Elias é do servo? O que Elias é para com o servo? Senhor. Elias, para aquele servo, ele é Senhor. Meu querido colega do Kaique, vem cá você. Um dos três. Pode ser o venezuelano ou o outro. O venezuelano empurrou o outro. O venezuelano é... Se você é servo, como é teu nome mesmo? Guilherme. Você é servo. Então você não está no meu patamar. Desce para cá. Desce mais um. Tu é servo. Vamos andar até ali? Vamos? Aqui tu é servo. Presta atenção. Isso é profético. O grande profeta Elias está andando com um servo.
As crises batem. Crise chega para servo e para homem de Deus. A crise chega para servo e para homem de Deus. O servo, quando fala com seu senhor, o que ele tem que fazer? Levantar o rostinho e olhar para cima. A crise chega e o Senhor diz: fica aí. O servo tem que obedecer. Mas eu li para você uma outra passagem. Eu li João 21. Lembra? Coloca na tela João 21. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Estavam o quê? Juntos. Vem cá, pastor Luciano. Para aí. Estar juntos é essa posição? Sobe. Sobe? E agora? Você vai dizer o quê? Estão o quê? Preste atenção. Estão juntos. E estando juntos, versículo 3, Simão Pedro disse a quem está junto: estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, face a face. Simão disse: eu vou pescar. Fala, eu vou contigo. Eu vou contigo. Quando a crise... Obrigado, João. Obrigado, pode ser. Quando a crise chega, e ela chega, e ela vai chegar, se você estiver num patamar mais alto, vai dar muito ruim. Você precisa ter alguém no teu nível, para quando a crise chegar. Aquele que está no teu nível não se sente inferior, e vai dizer: não, senhor, Nananinha, eu vou contigo. Eu vou contigo. Elias viveu algo que precisa ser vivido por nós. Quando Elias, nessa crise, diz: fica aí para o servo não pode nem contra-argumentar. E ele entra sozinho no deserto. A palavra de Deus diz, Paulo diz na carta de Coríntios, coloca Coríntios, por favor, aí, 12, 27, algo. 1 Coríntios 12, 27, coloque isso na tela. Um versículo, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o quê? Corpo de Cristo e individualmente o quê? Membros desse corpo. É muito perigoso. Eu lembro, irmãos, e eu não sei se você lembra, mas eu tenho isso nítido. Porque eu ouvi falando, está na internet, o meu querido pastor, aquele que tocava piano, não vou nem falar o nome dele, e cantava, aquele americano, que lotou o Maracanã, que eu durante anos da bomba estourar, eu dizia: meu Deus, tu deu tudo para ele, porque ele canta de forma que não tem como descrever. Ele toca piano e ele prega. A igreja Baton Rouge, lá na Flórida. E de repente uma explosão. Bom, ele tinha um problema.
Ele tinha um vício moral. Mas pior do que o vício foi quando ele confessou por que aquele vício derrubou ele. Palavras dele. Dá um Google. Ele diz assim: saía de uma campanha, de uma cruzada, chegava no hotel, na casa, e ia para a pornografia. Aquilo na hora doía, mas acabou viciado naquilo. Aí ele diz assim: eu chegava na igreja, que ele era uau, pastor. Eu olhava assim e dizia assim: para quem que eu vou falar? Todo mundo não. Para quem eu vou pedir socorro? Porque o pedestal estava muito alto. O pedestal estava muito alto. Vou falar, aquela irmã, eu já fiz vários atendimentos dela. Isso aqui, para quem que eu vou falar? Foi ele que falou, que não abriu a alma, o coração, porque estava muito alto. Eu nunca quero estar tão alto. Eu nunca quero estar tão alto que não tenha um jetro para dizer: isso não está certo não, hein? Eu nunca quero estar tão alto que não tenha um jetro ou uma jetra para dizer: o que é isso? Isso não está certo. Elias vive esse momento em que ele tem servo do lado dele. Eu tenho uma palavra para mim e para você. Nunca ande só com quem é muito menor do que você. Menor no sentido de ministério, de grandeza. Porque você vai virar uma ilha oceânica. Você vai virar uma ilha oceânica. Aí quando você estiver carecendo de alguém para chegar e apontar o dedo, esse alguém está tão... Você vai olhar de cima para baixo. Vai dar ruim. Quando Elias dá uma ordem: fica aí. O que o servo pode fazer? Cala a boca. Vou calar a boca. Mandou ficar. E se alguém pergunta àquele servo que ficou: cadê o teu senhor? Ele mandou ficar aqui e entrou no deserto. Foi para onde? Ele não disse. Ele não disse. Ele não falou. Mas como assim? Ele mandou ficar aqui. Ele mandou ficar aqui e eu fiquei. Se Deus não entra nessa situação, acabou. Amados, nós precisamos estar no mesmo nível. Precisamos ter um estilo de vida que a gente não fique numa redoma. Eu tenho muito medo desta modernidade ministerial. Está na internet, I'm sorry, que a gente vai mudando o status, o título, e daqui a pouco a gente está tão distante, que ninguém mais tem acesso e dizer: isso aí vai dar ruim, hein? Esse negócio não vai dar certo não. Não tem como acessar. Aí a gente usa umas coisinhas assim. Não, eu tenho o meu grupo dos 12, será, ou dos é caô, não é verdade. Porque nem esse grupinho vai dizer: não, cara, isso não vai dar certo não, cara. Perdeu o juízo. Que negócio é esse?
Que situação é essa? Nananinha. Ora, porque se eu tenho um grupinho que vai cantar a mesma nota que eu estou mandando cantar? É lindo quando Moisés, com toda a bagagem que ele tem, com toda a estrutura que ele tem, Moisés é o cara ali. Moisés é o cara. E chega a Jetro e diz: isso não está certo. Isso não vai terminar bem. Vai morrer você, vai morrer gente aqui nessa fila. Isso não está certo. Por que Jetro chegou com essa autoridade? Porque Jetro entendeu que havia uma liberdade de Deus e no coração do próprio Moisés para receber, para ser confrontado desse jeito. É lindo quando Jesus, olhando para Pedro, está no mesmo nível, ele diz: para trás de mim, Satanás. O mesmo Senhor que diz: não foi a carne e o sangue que te revelou, foi o Pai. Então, o mesmo Cristo que diz: cara, tu está no azeite, hein? É o mesmo que vai dizer: ô moço, tu está com o diabo aí, hein? Isso é o que o Senhor quer de mim e de você. Foi isso que ele orou: Pai, eu te peço que eles sejam um. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos andar juntos no mesmo nível, no mesmo patamar. Nós precisamos, para que as pessoas tenham liberdade de olhar para nós e dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas precisam nos conhecer no paletó e na gravata, mas conhecer por dentro. É lindo quando o Neemias é só um copeiro, mas naquele palácio, aquele rei que não é um rei cristão, não é. Mas há uma comunicação que o rei diz: teu semblante não está bom. O que está acontecendo? Você não está doente. Então eu quero pedir a Deus, irmãos, nesse tempo de guerra, que a gente aprenda a nos conhecer pelo olhar. Pelo olhar. É aquela dádiva que Deus deu para a mãe. A mãe que quando olha para o filho, ele está vindo longe, ela olha assim: o que aconteceu? O que aconteceu? A mãe está lendo a pálpebra, os olhos, está lendo tudo. A gente não tem nenhuma máscara. Um homem de Deus, Elias, um homem de Deus, Pedro. Eu sempre preguei, e peço até perdão a Deus, a gente vai amadurecendo, batendo naquele grupo, quando diz para Pedro: nós também vamos juntos. Eu confesso. Mas meditando hoje, falei: Deus, bendito foi esse, nós estamos juntos. Nós vamos juntos. Porque Pedro não está bem. Eu te pergunto, o que acontece se Pedro fala: vou pescar? Vai embora. Vai dar uma desgraça, vai dar um suicídio, vai dar uma perda total. Mas quando Pedro diz: eu vou pescar, a gente vai junto com você. A gente vai ficar, vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos, cara. Nós vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Eu quero pedir a Deus a capacidade que dê a mim e a você de saber estar juntos na hora que se precisa estar. Na hora que precisa estar. Essa semana, falando com um obreiro, pastor, mal, usou algumas vezes a palavra assim: olha, nunca, para de usar essa palavra nunca, nunca, só quem pode usar é Deus, não, mas para de usar. Levantei a voz, botei o dedo em cima: para de usar essa palavra nunca. Lá no final da conversa, tá bom. Mas foi preciso autoridade
para dizer: para de usar essa palavra nunca. Para. É preciso a gente ter alguém do nosso nível que, quando a gente diz uma coisa assim, eu vou contigo. Eu vou contigo. A gente vai junto. Vai pescar? Eu também vou. Eu também vou. Talvez ninguém ali estivesse pensando em pescar. Ninguém. Mas por que foram? Por que foram? Porque crises acontecem. Desânimo bate. Desânimo bate. Seta do inferno chega. Chega. Vontade de chutar tudo para o alto chega. Vontade de abandonar chega. Mas se você tem alguém que está no mesmo nível, vai botar o rostinho e vai dizer: vamos embora agora. Nós estamos vivendo um caso, a igreja tem orado, o nosso querido lá de Engenheiro Pedreira, que Deus tem usado o pastor Maurício. Chega lá, não quer nem ir no portão, mas de tanto ir, chegar, vamos sair para tomar um café, vamos sair para dar uma volta. A gente liga da rua, estamos dando uma volta. Estamos dando uma volta. Saiu, veio. Por quê? Irmão, porque este é o nosso papel. Tu acha que se fosse lá alguém, um jovem, um adolescente, isso ia acontecer? Não, a gente nem atende, não quer nem atender, não quer nem falar, mas quando a gente tem dentro de nós um espaço, dizer assim: eu vou ouvir o que me chega, eu vou dar crédito ao que me chega, eu vou dar crédito ao que me chega. Ou seja, e quando eu prospero na vida, quando eu cresço na vida, eu vou dar crédito a quem eu conheço, a quem me conhece. É a história de Esther. Esther hoje é rainha, primeira dama, rainha. Ela podia dizer: ó, o passado acabou, o meu tio, deixa eu virar a página. Meu tio passou, mas quando ele bota a roupa lá, de saco de cinza, e chega para ela, coitada, ela não entendeu, não discerniu, ela mandou roupa, leva a roupa para ele, manda ele se ajeitar, ele: não, naninha, meu assunto é outro. E ela para ouvir, e ela recebe uma voz de comando: você tem que falar com o rei. Ela primeiro fala: o senhor não entende, eu estou há 30 dias sem falar com ele, e quem entra lá morre. Mas ele levanta o tom, ele levanta. Talvez Deus te colocou aí para isso. E a rainha se curva a alguém que é o quê? Na estrutura palaciana, o que Mardoqueu é? Nada. É alguém que está sentenciado à morte. Ele é nada. Mas, sabe, irmãos, ela é capaz de crescer dentro dela, dando valor a alguém que está mandando uma palavra, e ela sabe que é tio dela, e porque ela vai escutar aquela palavra, Deus vai mudar a história daquele povo. Elias, talvez, se tivesse ao lado de outra pessoa, aquilo não teria acontecido. Vamos pensar outra pessoa. Elias, em dado momento do ministério dele, ele andou com quem? Com Eliseu. Você lembra? Agora chegou o final do ministério. Deus vai tomar Elias, já disse, ele vai ser tomado. Alguém lembra aquelas 3 passagens? Já lembraram? Hein? O que ele disse para Eliseu? Alguém lembra? Fica aqui, que eu vou ali. Qual é a resposta? Aquilo é rebeldia? Aquilo é desobediência? Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Eu vou contigo. Eliseu, fique aqui que eu vou contigo. Eu vou contigo. Aí o ápice vai chegar agora. Caramba!
Ele está no meu nível. Eu vou ser tomado. O que você quer? O que eu quero? Eu quero a porção dobrada que está sobre você. A porção dobrada. Elias olha para isso. Tu pediu uma coisa dura. Sabe? Quando eu tenho alguém que está andando comigo no mesmo nível, no mesmo patamar, começa a pensar até maior do que eu. Eu quero a porção dobrada. Ou seja, eu reconheço a honra sobre você, e eu reconheço tanto, 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 eu respeito tanto o que está sobre você, que eu vou ousar pedir mais, 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 mais. Irmãos, isso é muito sério. Isso vale em todas as áreas. Às vezes a gente está numa certa situação e a gente não permite que ninguém acesse o nosso nível. Não permite. Lembra da transfiguração? Jesus precisava de Pedro, Tiago e João ali em cima? Claro que não. Claro que não. Mas ele pega os três. Vem comigo. Vem comigo. E lá em cima, diante deles, ele se transfigura. Ele se revela como o Deus. Ali. Ele se revela. A tal ponto de Pedro poder falar: Senhor, bom estarmos aqui. Pedro entra no meio. Por que Pedro entrou no meio do diálogo de Moisés e Elias? Por quê? Já parou para pensar nisso? Diga assim: porque Pedro tinha liberdade. Por que João botou a cabeça no peito de Jesus? Porque Jesus era acessível. Não estava numa redoma. Não estava numa redoma. A gente hoje está vivendo uma liderança, e me perdoe, inacessível. 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 Você não fala. Você fala com o terceiro, do terceiro, do terceiro, do terceiro, do terceiro, do terceiro. Mas como assim? Do terceiro, do quarto, do quinto, do décimo. Não, mas não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Aí a crise chega. A crise chega para um profeta do tamanho de Elias, e a crise chega para um profeta do tamanho de um Pedro. Irmãos, ninguém está imune. Eu vou repetir: ninguém está imune. Ninguém. Ninguém. A gente estamos todos vulneráveis. Mas se eu estou num pilar tão alto, num pedestal tão alto, que eu não consigo acessar ele, aí eu tenho uma informação que vai livrar ele de um laço de morte, mas eu não tenho acesso. Aí a Bíblia me presenteia com o sobrinho de Paulo. Nem nome tem. É um jovem. E ele recebeu uma informação a um complô armado, com gente se consagrando, jurando de morte, que vão matar Paulo. O plano está montado. Vão pegar ele, vão fazer, a gente vai transferir daqui para lá, e a emboscada está pronta. Estão jejuando e decidiram que ele vai ser morto. A quem chega essa revelação? Ao serviço secreto? Não. A quem chega essa revelação? A um jovem. E o jovem, quando recebe aquela informação, ele vai até onde está o apóstolo Paulo preso e diz: eu tenho uma palavra para falar com ele. Aí vão lá dizer: tem um moço aí que tem uma palavra para falar contigo. Paulo podia estar muito espiritual e dizer assim: eu estou aqui no meu manto aqui, retendo aqui, eu estou escrevendo aqui uma mensagem, um esboço. Mas Paulo não fez isso. Paulo disse: manda ele vir. E o garoto chega e diz: tio, tem um complô arquitetado por Satanás. Uma cilada. Vai ser assim, assim e assim.
fizeram um pacto, estão consagrados, vão matar o Senhor. Paulo, escutando aquilo, o que ele diz? Meu filho, Deus está comigo. Foi isso que ele falou? Não. Meu filho, deixa comigo que qualquer coisa Deus me revela. Não. Paulo disse, obrigado, boca fechada. Chamou o oficial, aqui tem um plano assim, assim, assado. Aquela mensagem livrou ele da morte. Livrou ele da morte. Deus cortou aquele laço. Então, voltando para Reis, Elias deixou o seu servo. Deixou o seu servo. É por isso que quando Deus, lá no Éden, fez a mulher, Deus disse, eu vou fazer uma auxiliadora. Vou fazer para você uma auxiliadora. Auxiliadora. E essa auxiliadora, ela vai auxiliar. Ela não vai fazer serviço. Então, auxiliar é falar, é propor, é dizer. Ela não pode, não vou falar, não, nem adianta. Conhece aquela expressão? Não escuta ninguém. Conhece aquela expressão? Não adianta, não escuta. Aliás, eu conheço até uma grande autoridade desse país que perdeu por causa disso. Como é que aconselha essa pessoa? A gente está tão empolgado, a gente faz uma convocação de motocicleta, aparece 100 mil motocicletas na rua. O que a gente acha? Pô, cara, eu faço para ir lá, aparece 500 mil pessoas. Mas isso aí não me mantém. O que vai me manter é quando eu sou capaz de ouvir. Agora, quem é que eu vou colocar ao meu lado? O país de Israel foi dividido por causa disso. Roboão vai assumir o trono. Aliás, assumiu o trono. Aí ele chama os anciãos e diz, qual é a tua opinião? E eles dizem, olha, esse povo vai ficar fechado contigo. Escuta o povo. O tributo está muito alto, a carga está muito alta, o povo estava insatisfeito. Então, faz. Ok. Aí ele chama quem? A garotada. Ele chama os parças, a garotada do shopping. Ele chama a garotada. A garotada. E o que a garotada fala? Arrebenta, arregaça. Diz lá que o teu dedo mindinho parte para cima. Parte para cima. Você sabe como termina a história? Claro que tu sabe. O país foi dividido, o reino foi dividido. Ele perdeu tudo. Por que razão? Não fique sozinho. Agora, não é não ficar sozinho. É não coloque do teu lado um minhoca. Uma samambaia. Porque também vai dar no mesmo. Uma samambaia do lado. Eu lembro que lá em casa tinha um pinguim, meu pai viajava, trouxe numa viagem que ele fez pela Marinha, que a cabeça balançava. Quando tu abria a geladeira, abria a porta, a cabeça do pinguim balançava assim. Naquele tempo, você botava um pinguim em cima da geladeira. Irmãos, tem muito ministério que é ministério de pinguim. É sério. De pinguim. Obreiros de pinguim. Obreiros. Corpo ministerial de pinguim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai dar confusão. Vai ter deserto. Vai ter medo. Vai ter desejo de morte. E quem vai ficar feliz da vida? O inferno de Jezabel. Cadê ele? Ele foi para o deserto. Cadê ele? Está em depressão. Mas por que está em depressão? Por quê? Porque está andando ao lado de alguém que não tem acesso, não pode falar. Talvez muito menos levantar o dedinho. Não tem acesso. Na casa de Naamã, o porém de Naamã, grande, vencedor, porém,
Aquela moça que está ali, que é uma moça de Deus, ela já detectou o problema. Ela precisava falar com a esposa? Claro que não. E por que falou? Porque faltava acesso ao general. E como faltava acesso, e ela é vaso de Deus, ela é profeta, e profeta não volta sem entregar a mensagem, como não dá para acessar o general, eu vou acessar a esposa do general. Eu vou falar com a esposa. Eu vou falar com ela. Minha senhora, no meu país, tem um profeta, usado por Deus, que pode curar teu marido. E por que a mulher de Naamã falou com ele? Por quê? Por quê? Porque ela tinha acesso também. Observe, irmãos, que é o comando de acesso que vai fazer. A moça, a judia, não tem acesso a ele. Ela viu, fechou a boca. Viu e se calou. Deus me guarde. O homem chega, todo mundo, a casa treme. Mas a esposa, ela fala comigo, menina, limpa aqui, menina, faz aqui. Quando ela fala comigo amanhã, menina, limpa aqui, senhora, eu posso falar uma coisinha para a senhora? No meu país, de onde eu fui tirada, tem um profeta que Deus usa, e ele pode curar o seu esposo. Se a esposa não tem acesso a ele, se a esposa não tem acesso a ele, se a esposa não tem acesso a ele, ela pegaria aquela informação e faria o quê? Eu não vou falar com ele. Eu não vou falar com ele. A Bíblia fala de uma mulher, uma esposa que não tem acesso ao marido. Nabal, Abigail. Um homem sem acesso. Sem acesso. Ela quer, mas não dá para falar porque ele está bêbado. Não dá para falar porque não tem como acesso. As mulheres de Lameque. Lameque é ameaçador. Lameque diz para ela, ó, cuidado. Um aqui me pisou meu pé, eu matei. Ó, cuidado, hein? Que dia que essa mulher vai falar alguma coisa com ele? Nunca. Porque não tem acesso. Irmãos, não fique sozinho. Mas não é apenas não ficar sozinho. Coloque do teu lado alguém que tenha liberdade para dizer, não é bom o que você está fazendo. Coloque alguém que tenha esse acesso a você. E passe isso, e deixe claro que você está aberto a uma palavra, a uma preocupação. Eu estou preocupado contigo. Eu estou preocupado contigo. Eu estou preocupado contigo. Irmãos, que Deus coloque isso na minha vida e na tua vida, porque isso é a senha da vitória. Amém? Vamos orar? Levante o teu lugar, vamos fazer uma oração em pé. A gente precisa fazer uma oração em pé. A gente está vivendo um tempo de muito isolamento. A gente vai crescendo e a coisa acho que em vez de melhorar, vai piorando. Vai piorando. Vai piorando. A gente não consegue. É lindo quando nas empresas e algumas corporações, eu vi isso na IBM uma vez, na época eu era representante comercial, ali em Botafogo. A IBM colocou nos corredores várias placas nos andares dizendo assim, se você tem uma boa ideia, uma boa proposta, apresente. Achei tão lindo. Eu lembro que na época eu fiquei encantado com aquilo. Uma corporação multinacional, IBM, uma multinacional da área da informática. Se você tem uma proposta, apresente. Apresente. Proponha. Proponha. Em níveis menores, irmãos, tem muita fábrica por aí, que foi o funcionário que propôs uma sugestão, e aquilo foi acatado, e a empresa teve um lucro extraordinário. Extraordinário. Gente que propôs, não, olha, chefe, se o senhor fizer assim, assado, vai ser melhor. E a pessoa abriu, cedeu, bom. Isso vale em tudo, irmãos.
isso vale na medicina, isso vale na vida militar, isso vale em tudo. Nós precisamos ter de Deus esse entendimento. Nas congregações, quantas vezes alguém, não é presbítero, não é pastor, é um membro, dá uma sugestão, você, cara, não pensei nisso. Caramba, benção pura. Eu quero louvar a Deus por tua vida. Está aqui, eu quero fazer um registro, pastor Paulo, o Tiago lá do Lírio, a gente sofrendo muito aqui no Tijolinho. Veio aqui um dia, não, pastor, aqui a gente pode fazer isso assim, assado. Como é que é? É uma coisa simples, irmão. Um sarrafo, uma lã, botar assim, pastor, vai melhorar. Eu, pá. Imediatamente, comprei o material, caí dentro, a coisa já mudou. Eu diria que 1000%. Mas por quê? Porque eu ouvi. Por que o diabo está roubando isso de nós? Por que o diabo está roubando isso de nós? Irmãos, a gente vai repreender isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Diga, decido não ficar só, mas decido estar aberto para ouvir uma correção, um conselho. Eu quero ouvir um conselho. Pai querido, eu quero te agradecer, é uma noite de ensino, estamos aqui num culto de ensino. Eu quero de Deus te pedir, ó Deus, que nunca falte conselheiros aqui, que nunca falte, Deus, pessoas que tenham a liberdade de levantar o dedo e dizer, não, faz isso hoje, Pai, com cada um de nós. Ó Deus, eu sei que isso vai nos poupar Pai, de estarmos desorientados, sem rumos. Eu sei que isso vai nos poupar até de um desejo de morte, de morrer. Ó Deus, nos capacita, Deus, e nos dê a graça de ouvir o que nós precisamos. Ó Deus, ninguém aqui é dono da verdade, nós precisamos entender isso. Eu que te peço isso em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Diga glória a Deus. Ouvindo mais, na multidão dos conselheiros, nós conquistamos as grandes vitórias.